Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Leone, de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar um pouquinho algumas coisas relacionadas à ortografia da língua portuguesa. Nós faremos uma revisão. Então, hoje nós vamos iniciar vendo os tipos de porquê. Na língua portuguesa, nós temos quatro possibilidades, né? O porquê junto, porquê separado, né? O porquê separado com acento e o porquê junto com acento, certo? Então, eu iniciei esse slide com uma tirinha, né? E aqui nós temos as quatro possibilidades em uma tirinha só. Então, aqui eu vou ler para vocês. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, nós temos as quatro possibilidades aqui, né? E nós vamos ver agora cada uma delas. Então, aqui o porquê separado, né? Nas perguntas, então nós usamos esse tipo de porquê nas perguntas diretas e indiretas. Então, o que seria uma pergunta direta? É aquela pergunta em que eu uso uma entonação de pergunta mesmo, né? Que eu tenho, então, o ponto de interrogação no final, certo? Então, aqui, por que você demorou tanto? Eu estou fazendo uma pergunta diretamente para a pessoa, né? Nesse caso, eu preciso obrigatoriamente usar o acento de interrogação. E o porquê, nesse caso, é separado e sem acento. E nós temos outro tipo de pergunta, que é a pergunta indireta, né? Quando eu falo assim, eu gostaria de saber sobre tal coisa. Então, nesse caso, o ponto de interrogação não é utilizado, tá? Quando eu peço para alguma pessoa fazer algo para mim indiretamente, eu gostaria, né, de saber a respeito desse assunto, né? Ou quando eu coloco, assim, muitas vezes nós vemos aí nos livros didáticos, né? É, por exemplo, uh, pedindo quase que uma solicitação. Então, e às vezes as pessoas colocam um ponto de interrogação lá, copie tal parágrafo, né? E não, observem que nesse caso nós não usamos ponto de interrogação, né? Porque é uma solicitação, certo? E aí, voltando aqui para os tipos de porquê, né? Nós temos também uma outra possibilidade, que é quando quando ele substitui as palavras o motivo, né, e a razão. Então é a continuação desse tipo de porquê. Não sei por que ele se ofendeu, não sei o motivo dele ter se ofendido, né? Então, é, nesse caso, nós usamos o porquê separado também. E aí, eis por que não lhe escrevi. Eis o motivo de eu não ter te escrevido, né? Ou lhe escrevido. Continuação do porquê separado, com o mesmo sentido da palavra de para, né? Para que, pela qual, né? Pelo qual, pelos quais e pelas quais, certo? Então aí nós temos a estrada porque passei está esburacada. Então eu poderia dizer também a estrada pela qual passei está esburacada. Mas se eu for usar o porquê, esse porquê é o separado e sem acento. E aí nós temos também em títulos, manchetes, enfim. Porque o governo substituiu o ministro da Economia. Né? Então é um título, porquê separado. Aí o próximo, agora é um novo tipo do porquê, né, que é o porquê separado e com acento circunflexo. Quando a expressão aparecer no final de frase ou sozinha. Então, um exemplo, ria, ria, sem saber por quê. E aí, brigou de novo? Por quê? Então, quando eu peço para uma pessoa justificar algo, né, principalmente em perguntas, né, eu coloco esse porquê separado e com acento, tá? E aí, mais um tipo de porquê, que é o porquê junto e sem acento. Ele é uma conjunção explicativa, né? Ele vai explicar, justificar algo. Então, quando equivaler a pois, uma vez que e para que. Então, não responda, porque ele está com a razão. Né? Eu estou explicando para a pessoa por que ela não deve responder.
né? Então, eu poderia dizer também, não responda, pois ele está com razão, certo? Mas se eu for usar o porquê, eu tenho que usar junto, porquê junto, e sem acento. Aí o próximo, que é, eu acredito que seja o mais fácil, né? Que é o porquê junto e com acento. Então, esse porquê, ele é um substantivo, certo? Então, ele é sinônimo, né, de motivo ou razão também. Mas ele é fácil porque ele sempre vai ter um artigo. O que é um artigo, né? É o a, né? No caso do porquê, vai ser sempre o ou um, né? Também pode ter um pronome ali, este, né? Ao lado do porquê, porque ele é um substantivo, certo? Então, por exemplo, o diretor negou-se a explicar o porquê de sua decisão. Eu poderia dizer também, o diretor negou-se a explicar a razão de sua decisão, o motivo de sua decisão. São substantivos, então esse porquê ele também pode ser um substantivo. Então, quando ele for um substantivo, eu preciso usar o porquê junto e com acento circunflexo, certo? Por exemplo, eu posso dizer, eu não entendi o porquê de eu ter tirado nota baixa naquela prova. O porquê, esse o porquê aqui, ele é junto e com acento circunflexo, certo? Então, vamos voltar lá na tirinha, certo? Nós temos a exemplificação de todos os tipos dos porquês. Então, aqui, ó, por que é separado? Tá vendo que é o início de pergunta, né? Temos aqui o início de pergunta, né? E aí aqui, o porquê não é junto. E aí, mas por quê? Aquele porquê lá do final, né? De pergunta, que ele é separado e tem acento. E aqui o último que nós vemos que é o substantivo. O porquê eu não sei. E aqui, retomando, ele é aquela. Tá explicando, né? O porquê não é junto, certo? Ele é uma conjunção explicativa. Tudo bem? E aqui um novo tipo, né? É uma nova. Duas novas palavras aí para nós revisarmos, que é o mal com L e o mal com U, né? Então, nós temos aí mal com L, uma regra prática, é o oposto de bem, e mal com U é o oposto de bom. Né? Então, quando nós substituímos, por exemplo, mal-humorada, né? Eu escrevo com L ou com U. Como eu falo quando eu digo o oposto disso? Eu falo bem-humorado. Bem é o oposto de mal com L, então eu vou escrever mal com L, né? Bem-estar, né? Mal-estar é o oposto de bem-estar, então também é mal com L. Mal-agouro, eu digo bom agouro, então é mal com U, né? Esse é bem fácil, certo? E aí, agora nós vamos ver também o A com H e o A sem H, né? O A normal. Então, eu iniciei também com uma tirinha, né? Sabe o que eu me pergunto? O que? Por que há sempre só uma árvore nas ilhas desertas? Então, veja bem que nós temos um A aqui, né? Com H, e ele tem o sentido de existir, é do verbo haver, né? Então, porque existe sempre só uma árvore nas ilhas desertas. É esse o sentido, tá? E agora é isso que nós vamos ver aqui separadamente. Então, nós empregamos, nós usamos o a com H com referência a tempo passado, quando eu falo assim, não o vejo há muitos anos, né? Há muitos anos passados. Já fazem muitos anos que eu não o vejo. E aí, quando se trata da forma do verbo haver, que tem na nossa tirinha ali, que é há um artigo interessante nessa revista. Então, existe, tem um artigo interessante nessa revista. Então, nesses casos, nós usamos o a com H. E aí, o a sem o H, ele pode ser muita coisa. Né? Ele pode ser um artigo, preposição, enfim. E aqui nós vamos ver alguns exemplos, né? Emprega-se a com referência a tempo futuro, né? Então, nós vamos chegar daqui
a 10 minutos. Então, ele está se referindo a um tempo futuro ainda que nós iremos chegar. Então, esse A é sozinho, ele é sem H. Né? E também a referência à distância. Morava a 5 quadras daqui. Morava a tantos quilômetros daqui. Então, distância A sem H. Tudo bem? E aí eu vou falar mais uma palavra que também causa bastante confusão e que eu não coloquei no slide, que é o mas e o mais. Né? Qual que é a diferença? O mas, ele é uma conjunção, né? Ele dá de ideias contrárias. Por exemplo, o menino caiu da bicicleta, mas não se machucou. Certo? Então, uma ideia, ele caiu, mas ele não se machucou. E quando eu digo o mais com i, ele pode ser oposto de menos, né? E ele pode ser, por exemplo, algo que indica a soma, né? Por exemplo, vá ao mercado e compre duas maçãs mais duas cenouras, né? Então, mais nesse sentido de soma. Aí eu preciso de mais duas caixas de fósforo, por exemplo. Então, mais, nesse sentido, é com i, certo? E no outro é com mas sem i, que é uma conjunção que indica ideia contrária, certo? Eu espero que você tenha entendido, então, qualquer dúvida é só entrar em contato e bons estudos.